Eu trabalhei como engraxate, trabalhei como porteiro, o que aparecia era um desafio e eu aceitava esse desafio. Até que com 18 anos eu vim para Brasília, comecei a frequentar a biblioteca, depois fui funcionário da Biblioteca Central e hoje, graças à biblioteconomia, eu sou professor titular da Universidade de Brasília. Eu notava muito a importância dos livros na construção da cidadania. E via que aqueles alunos do segundo grau que mais frequentavam, que mais liam os livros, no ano seguinte eram os calouros de medicina, de direito, de engenharia, os cursos mais procurados. Então eu comecei a ter essa aproximação com os livros e vi que na medida que você lia mais, seu português melhorava muito. Você tinha mais capacidade de diálogo, de raciocínio, você tinha mais inspiração crítica. E observava também que não bastava ser um leitor dependente do texto escrito. Você tinha que aproveitar o texto escrito para construir novas produções científicas. E vi também que o livro, ele era não somente importante para formar intelectuais, pessoas da elite, mas era o principal instrumento de inclusão social. Onde havia muita leitura, não havia violência. Onde não havia livre leitura, havia muita violência. Então o livro era aquela ferramenta, aquela oportunidade de você se integrar na sociedade, cada vez mais. Então eu resolvi fazer a biblioteconomia. E peguei uma época na UNB que os melhores bibliotecários eram os professores da UNB. Então, realmente, foi um processo de construção. Primeiro, para que serve a biblioteca? A biblioteca serve para organizar o conhecimento. À medida que o conhecimento esteja organizado, é muito mais fácil você entender o processo de conhecimento, né? A questão do acesso livre às estantes, de você ter a liberdade de escolher qualquer livro. Você pode ser da direita, da esquerda, comunista ou não, você tem aquele direito de escolher. Eu comecei, depois de formado, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado, e comecei a fazer projetos para o CNPq, mostrando que a inclusão social, principalmente na década de 90, se daria através do acesso ao livro e à leitura. Então fiz diversos projetos aprovados pelo CNPq, pela UNB, em Samambaia, Vila Planalto. Na Vila Planalto, eu queria construir uma biblioteca que representasse a aspiração da comunidade. Mas seria uma biblioteca diferente porque seria uma biblioteca sem livro, porque a comunidade era analfabeta. Como é que você pode ter uma biblioteca para os analfabetos? A ciência que eu faço hoje é a ciência da informação. Então, por que a ciência da informação é importante? Porque ela é um instrumento de inclusão social, ela forma a cidadania. Nas cidades brasileiras mais tradicionais, a informação que circula é informação oral, oralidade. Onde você tem centros mais desenvolvidos, a informação que circula é bibliográfica, documental. E hoje, por causa da revolução tecnológica, a informação que mais circula é digital e virtual. Então, eu utilizo muito a ciência da informação, ela não tem metodologias próprias. E eu importo, quando vou fazer um trabalho para o CNPq, metodologias de outras ciências sociais, antropologia, e utilizo na ciência da informação. O senhor um dia imaginou que o senhor poderia ter o maior número de citações no currículo Lattes? Não, eu nunca imaginei, principalmente porque realmente a vocação para ser bibliotecário despertou quando eu comecei a frequentar uma biblioteca. E hoje o ideal é se você frequentar a biblioteca no ensino fundamental. E eu comecei a frequentar quase a um passo da universidade. Isso é uma distorção do sistema educacional brasileiro. As escolas não têm biblioteca. E quais eram os seus sonhos de menino?
Eu pensava muito em ser médico, que naquela época médico era sinônimo de riqueza, não tinha médico pobre, como não tinha engenheiro pobre. Então a primeira vocação vai mais pela questão do poder aquisitivo. Mas com a biblioteconomia é que eu vi minha verdadeira vocação. Eu achava que na medida que você trabalhasse como bibliotecário, você poderia construir na sua comunidade uma rede social de conhecimento. Por isso que eu valorizo tanto.